Olá, esse é um vídeo do Lar Montessori sobre o Natal. Há alguns anos eu publiquei no Lar Montessori um texto chamado Natal sem Noel, uma perspectiva a favor da imaginação. Aí, esse ano, eu decidi retomar esse texto, que já tem um tanto de tempo de publicado, num vídeo com alguns argumentos novos e retomando um pouquinho daquele texto antigo, retomando bastante daquele texto antigo. A Maria Montessori, que foi a criadora do método Montessori, defendia que a criança pequena precisava muito da imaginação. Era essencial para o desenvolvimento da criança pequena que a imaginação dela funcionasse muito bem. A imaginação seria uma capacidade da inteligência. Seria a inteligência se estendendo para além daquilo que é imediatamente conhecido. E aí, pensando a partir desse ponto de vista, a Maria Montessori dizia que a fantasia era nociva para a criança pequena. A gente tem uma série de pesquisas que vão nessa direção e que mostram, por exemplo, que uma criança de 4 anos assistir um desenho em que objetos inanimados falam, faz com que essa criança realmente confunda características do mundo real e acredite que objetos inanimados efetivamente falam, né? Então, existe uma série de argumentos aí para que a gente possa dizer que a fantasia não faz bem. Tudo isso pode ser trabalhado em outros momentos, outros vídeos, outros textos. Hoje, eu gostaria de me ater especialmente àquilo que diz respeito aos personagens de fantasia que povoam o nosso mundo em datas festivas, né? Eu vou falar especificamente do Papai Noel, mas você pode transferir esse mesmo conhecimento para um coelho da Páscoa, para uma fada do dente ou para qualquer outro ser fantástico que tenha povoado a sua infância ou a infância das suas crianças. Eu quero começar dizendo o seguinte: a criança pequena tem uma missão no mundo, muitas, mas uma delas é conhecer o mundo real, entender como é que o mundo real funciona, né? Elas observam o mundo com muita atenção e a gente começa a perceber essa atenção que elas dispensam ao mundo real quando elas nos fazem perguntas, às vezes perguntas constrangedoras ou difíceis de responder. E essas perguntas que a criança faz são tentativas dela de compreender quais são as regras do mundo. A observação constante do mundo, a experimentação constante com o mundo. E, posteriormente, as perguntas sobre o mundo são tentativas da criança de compreender as regras, as leis fundamentais do mundo. Por exemplo, pessoas não voam, animais não falam e coisas nessa direção, né? Ou, por exemplo, coisas continuam existindo mesmo quando a gente não vê, né? Então aquela brincadeira que a gente faz com a criança de esconder o rosto e mostrar o rosto de novo, aquilo é legal, né? E outras coisas, assim, de esconder uma bolinha embaixo de um pedaço de pano e aí mostrar a bolinha para um bebê, né? Isso é interessante, porque mostra para a criança uma lei do mundo, as coisas existem mesmo quando eu não vejo, né? Então, a primeira tentativa da criança é compreender essas regras do mundo. Para isso, a imaginação é necessária. A criança vê um tanto de vezes uma regra qualquer, uma lei qualquer em funcionamento, mas ela precisa da imaginação para generalizar, né? Para poder imaginar que todas as outras ocorrências daquilo no mundo funcionam mais ou menos da mesma maneira, ou seguindo a mesma lei. Então, para Maria Montessori, a imaginação deriva da observação. Isso é importante. É necessário ter observado uma quantidade de elementos do real, uma quantidade de características do real, para que você possa imaginar para além daquilo que foi observado. Por outro lado, a fantasia é uma forma de violência contra as leis do real. Quando um animal fala, quando um objeto inanimado fala, quando um ser humano voa, essas coisas
violentam, né, quebram, ferem, transgridem as leis do real, as regras do real. E, porque essas coisas transgridem as leis do real, elas confundem uma criança que está iniciando o seu processo de compreensão do real. Para a gente que é adulto e que já está muito acostumado com as regras do real, é fofo ver um cachorro que fala, é fofo ver um humano que voa, é interessante, é agradável, é divertido talvez. Para uma criança, é curioso, né? Ela olha para aquilo como se aquilo fosse um elemento do real, e aquele elemento é muito interessante, porque ele transgride tudo que ela já sabia até agora. Então, ele merece talvez atenção especial, né? E ele confunde. A partir dali, ele confunde. Para o adulto, a fantasia é poética. Para a criança, a fantasia é confusa, né? Fantasia não tem nada a ver com criatividade, por exemplo, né? Imagina aí um pintor que você gosta muito. Pode ser um escritor que você gosta muito também, tanto faz. Um grande artista, mas um grande artista que você gosta realmente muito, ok? Pronto. Esse grande artista que você imaginou, antes de qualquer outra coisa, é um grande observador do mundo real. Ou não é? Quando você pensa, por exemplo, num Gabriel Garcia Marques, que é um escritor latino-americano, um prêmio Nobel de literatura latino-americano, né? O Gabriel Garcia Marques escreve histórias que muitas vezes não poderiam acontecer no mundo real, histórias com elementos de fantasia, né? Mas aqueles elementos de fantasia que estão nas histórias do Gabriel Garcia Marques derivam de uma observação muito cuidadosa do real. Você pega Alice no País das Maravilhas, que é um exemplo clássico, né? É fantasia completa, é nonsense a coisa, né? Mas tudo aquilo que está ali deriva de uma Inglaterra num período tal, deriva de uma filosofia do tipo tal, deriva de uma observação do real. Ou quando você pega, por exemplo, um Van Gogh, né, e você vê aquelas pinceladas fortes do Van Gogh. Vamos pegar Noite Estrelada, por exemplo. As estrelas que estão no céu em Noite Estrelada estão na posição correta, né? A gente sabe disso por causa do Neil deGrasse Tyson, que é um astrônomo que trabalha com divulgação de ciência e está refilmando a série Cosmos, da qual eu falo lá no texto O Natal Sem Noel. Então, o Neil deGrasse está refilmando essa série e ele menciona numa entrevista que as estrelas no Noite Estrelada do Van Gogh estão na posição correta. Quer dizer, é um quadro que não é realista, não é como esse vídeo, por exemplo, não é como uma fotografia, né? Mas, por outro lado, parte de uma observação cuidadosa do real. E você pode pegar quem você quiser, você pode pegar surrealistas se você quiser. E ainda assim, você tem ali elementos do real, de luz e sombra, de proporção, ou uma desproporção proposital, né? Você pode pegar até um Picasso, que você olha para o Picasso e aquilo não é de nenhuma maneira um retrato do real, da forma como o real aparece para a gente o tempo todo. Mas aquilo traz, por exemplo, o sentimento da guerra no Guerra e Paz, né? Ou traz as várias sensações da paz ligadas à arte, ao trabalho, ao lazer, à família, né? E você olha para aquilo e você vê a guerra e você vê a paz, embora aquilo não seja uma fotografia da guerra ou uma fotografia da paz. Então, a criatividade parte da imaginação, mas essa imaginação parte da observação do real. Isso é necessário para que agora a gente possa falar a sério do Papai Noel. Vocês viram a minha caneca do Natal? Que bonitinha. Ela não tem um Papai Noel. É possível a gente comemorar o Natal, é possível a gente ter o Papai Noel presente no Natal e ainda assim o Papai Noel não ser o protagonista do nosso Natal. Não tem importância se ele aparece pendurado na sua árvore. Ele não aparece na nossa aqui. Mas não tem importância se ele aparece pendurado na tua árvore, um Papai Noelzinho, né? O que ele não deve se tornar é o núcleo de todas as virtudes. O motivo da comemoração do Natal não é o Papai Noel.
né? Dependendo da tua religião ou da tua não religião, você vai ter motivos diversos. Você pode comemorar o Natal pelo nascimento de Jesus Cristo, você pode comemorar o Natal só como uma data para lembrar de paz, de amor, de fraternidade e etc e tal. Tudo bem, tanto faz. Por que você vai comemorar o teu Natal, né? Mas o Papai Noel não precisa e não deve ser o centro de todas as virtudes. Quais são as virtudes que a gente geralmente coloca no Papai Noel, concentra no Papai Noel? Eu pensei em 5, talvez vocês pensem em mais outras. Eu pensei em generosidade, bondade, disposição, merecimento e gratidão. Generosidade, bondade, disposição, merecimento e gratidão. E aí, tentei pensar em formas por meio das quais a gente poderia trazer essas virtudes para o mundo real, né? Então vamos pensar na generosidade. Papai Noel é generoso. Papai Noel dá presentes, né? Ele faz basicamente isso da vida. Então ele é generoso. Como é que a gente faz para trazer essa generosidade para o mundo real? A resposta óbvia poderia ser: o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, o irmão vão dar presentes para a criança. Isso é legal. Assim, mais ou menos, né? Porque transforma o Natal numa data consumista e tal. Então, uma opção que você pode ter é fazer os brinquedos da tua criança, né? Você pode, inclusive, fazer os brinquedos com a tua criança, se der tempo, né? Às vezes, nos dias que antecedem o Natal, a gente tem um recesso ou férias e tal, e a gente pode fazer os brinquedos com a criança ou fazer os brinquedos para a criança. E isso, por si só, já é muito generoso, né? É muito mais generoso do que na data do Natal você pegar uma caixinha e dar a caixinha para a criança, né? Dar a caixinha para a criança, muitas vezes, acontece porque a gente lembrou 2 dias antes que tinha que comprar um presente, não do filho, o filho a gente lembra um pouco antes, mas a gente lembrou 2 dias antes que tinha que comprar um presente para o sobrinho, saiu, comprou um negocinho ali que ele gosta e dá de presente. Se a gente faz, aquilo é muito mais doação, porque tem doação de tempo, doação de esforço, às vezes doação de mais dinheiro, né, do que se a gente comprasse o brinquedo. Então, às vezes, doação de menos dinheiro também, tá, gente? Fazer o brinquedo, às vezes, sai mais barato também. Então, a gente fazer o brinquedo para a criança, fazer o brinquedo com a criança, são formas da gente expressar uma generosidade muito mais profunda do que se aparece um ser de fantasia, um ser que não existe, e que ele vem dar os presentes para a criança. Eu não sei se vocês estão ouvindo, nós temos fogos estourando ao fundo. Esse vídeo não está sendo gravado na noite de Natal. A gente tem fogos porque alguém decidiu que esse é um bom momento para fogos de artifício. Então a gente vai esperar um pouquinho. Pronto. Uma segunda característica do Papai Noel é a bondade, né? Tem até aquela musiquinha de Natal que diz: seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. E não é real, né? Não é real. Dependendo de quão pobre você é, o Papai Noel não vem. E isso é meio complicado, porque a criança escuta que ele vem, às vezes na escolinha aparece o Papai Noel, e aí na noite de Natal o Papai Noel não vem. Talvez alguns de vocês tenham passado por essa experiência. E isso é uma parte complicada da mentira do Papai Noel, da fantasia do Papai Noel, da mentira do Papai Noel, né? Não tem brinquedo para todo mundo. O Papai Noel não dá conta de fazer brinquedo para todo mundo. Ele não vai na casa de quem é muito pobre. E isso é um pouco complicado. Uma forma da gente trabalhar essa bondade, tirando essa bondade do Papai Noel, que não consegue cumprir o prometido todo ano, e trazendo essa bondade para os seres humanos, que são os únicos que de fato podem resolver o problema, é a gente, na época do Natal, oferecer cesta básica, oferecer uma ceia, convidar pessoas que a gente sabe que não poderão ter uma ceia legal para ceiar conosco, ou ainda ir na casa de crianças pobres, dar brinquedos a ela, ou participar de campanhas de arrecadação de brinquedos e dar os brinquedos nessa arrecadação, brinquedos bons, né? Não brinquedos porcaria, não os brinquedos quebrados do filho, mas brinquedos realmente legais.
Ou brinquedos que a gente faça, de novo, por exemplo, por que não, com uma cartinha dizendo que a gente fez para aquela criança o brinquedo, né? São formas da gente trazer a bondade para o mundo real e formas que podem ajudar a criança a se encantar muito mais por esse mundo real. Aí, uma próxima característica do Papai Noel é a disposição, né? O Papai Noel, durante uma noite por ano, tem todo o tempo do mundo. A gente sabe que não seria factível, de verdade, entregar um presente para cada criança em uma noite. E já tem um monte de cálculos da velocidade que o Papai Noel precisaria viajar e coisa e tal. E é bastante, assim, é bem rápido. Então, não rola. No entanto, durante uma noite, na historinha do Papai Noel, um milagre acontece e o Papai Noel tem todo o tempo do mundo para as crianças. E se a gente tornasse isso real? Né? A gente pode não conseguir contrariar as leis do real a ponto de estar na casa de todas as crianças durante uma só noite. Mas e se durante aquela noite a gente pudesse estar completamente presente na vida das crianças que estão na nossa casa? E se aquele Natal fosse da infância? Um dos motivos de comemoração do Natal é um nascimento, é uma criança. E se a gente lembrasse disso, comemorando por isso ou não, mas lembrasse disso, e honrasse a infância nessa data, entregando para eles todo o tempo, fazendo com que essa data fosse uma data deles. E se além disso, a gente pudesse entregar todo o tempo do mundo para as crianças, sempre que isso é possível, né? Ou toda noite, ou todo fim de semana, ou durante período de férias. E se a gente realmente estivesse disposto a realizar esse milagre que a gente diz que é só o Papai Noel que pode, e que na verdade ele não pode, mas a gente pode, porque ele não existe, mas a gente existe, e a gente dedicasse todo o tempo do mundo à infância. Então, há formas de trazer a virtude da disposição para o nosso mundo, para os nossos sentimentos, para as nossas famílias. A outra coisa que se coloca no saco do Papai Noel, no saco de virtudes do Papai Noel, é o merecimento. O merecimento vem quando a criança é boa. Papai Noel aparece quando a criança foi boazinha o ano todo. E às vezes isso é um elemento de chantagem com a criança. Se ela não for boazinha, o Papai Noel não vem, né? Que é cruel. É cruel. A gente já sabe que prêmio e castigo não funciona, né, em Montessori. A gente já viu isso em outros vídeos, em outros textos. E também a gente já viu isso em um monte de experimentos. A gente já viu isso sendo feito em estudos mesmo de psicologia cognitiva e etc. Então, prêmio e castigo não funciona. Chantagem não é um negócio que melhora o comportamento de ninguém. Chantagem tira o valor intrínseco da criança, né? Tira o valor intrínseco daquele comportamento adequado. Então, merecimento não é um negócio legal. A gente já sabe que um bom comportamento deriva de uma criação legal, né? A criança tem um bom comportamento quando o ambiente dela é preparado, quando ela pode ter liberdade no ambiente dela, quando ela tem limites sendo colocados para ela de um jeito legal. Essas coisas a gente sabe. E essas coisas, portanto, invalidam a lógica do merecimento, de que a criança só vai ter o presente se ela merecer. Ela sempre merece, né? Talvez a criança tenha comportamentos negativos, comportamentos ruins. Talvez ela tenha comportamentos legais. Nenhuma dessas duas coisas fazem com que ela mereça mais ou menos um presente. Você pode até optar por não dar presentes na noite de Natal, por uma opção filosófica, uma opção de estilo de vida. Tudo bem. Mas ela não vai deixar de ganhar o presente porque ela não foi uma boa menina ou um bom menino. E ele não vai ganhar um presente porque ele foi um bom menino ou ela foi uma boa menina. Ela vai ganhar ou não vai ganhar o presente, independente do comportamento que ela tenha tido ao longo do ano, porque a gente sabe que o comportamento que a criança tem deriva de um cruzamento entre aquilo que são as necessidades vitais da criança
e aquilo que o ambiente dela oferece, o ambiente físico e o ambiente social dela oferecem. Então, o merecimento não é uma lógica legal, né? A disciplina baseada na liberdade num ambiente preparado é uma lógica legal. E, finalmente, a gente tem a gratidão, né? A gratidão ao Papai Noel. A gente canta as musiquinhas do Papai Noel e tal. Tem outras coisas às quais a gente pode ser grato e que realmente estão presentes na vida da gente na noite de Natal. A gente pode ser grato a quem fez o presente. Então, se a mãe ou o pai fizeram o presente, a criança pode ser grata à mãe ou ao pai. Se a gente comprou o presente, a criança pode ser grata a quem fabricou, a quem extraiu a matéria-prima. Se não tem presente, ou se tem presente, mas também tem a ceia, a criança pode ser grata a quem cultivou aquele alimento, a quem preparou aquele alimento. Ela pode participar da preparação e aí ela vai ser mais uma pessoa a quem os outros vão agradecer por aquela ceia. É legal estar nas duas pontas da gratidão. É legal ser quem agradece e também é legal ser aquele que gera a gratidão, aquele que faz a coisa legal pela qual os outros são gratos, né? É claro que essa gratidão toda filosófica não é possível a 1 ano de idade, talvez, né? Mas ela vai sendo possível conforme a criança vai ficando mais velha. Ela vai sendo possível e vai sendo cada vez maior, de forma que lá pelos 9, 10, 12 anos, a criança pode ser grata pelos esforços de toda a humanidade, que é uma proposta da Maria Montessori, quando ela fala de educação cósmica, num livro que chama Para Educar o Potencial Humano. Ela fala da gratidão que a criança pode sentir por toda a humanidade, pelos esforços que a humanidade toda fez e faz para que a gente tenha a vida que a gente tem hoje e agora. Então, o Papai Noel, no mínimo, é desnecessário, no máximo, é nocivo. Ele é desnecessário porque nenhuma das coisas que ele faz a gente não pode fazer. E ele pode ser nocivo porque se coloca no Papai Noel todas as virtudes e com isso se esvazia o humano de todas aquelas mesmas virtudes, né? O Papai Noel é todo bonzinho, então a gente não é. O Papai Noel é todo generoso, então a gente não é. E se a gente tira o Papai Noel, a gente tem que ser bonzinho, generoso, bem disposto e etc. E grato, né? E isso é legal. Se a criança já conhece o Papai Noel, quer dizer, se na tua casa o Papai Noel já está aí, já está na tua decoração e tal, ele pode ser um coadjuvante, né? Ele pode não ser o centro da noite de Natal, a expectativa maior da noite de Natal. Ele pode ser um coadjuvante. E aí você para de alimentar essa fantasia, né? Você não precisa destruir a fantasia, você não precisa chegar para o teu filho e dizer, olha, temos que ter uma conversa, Papai Noel não existe. Se ele aí já acredita em Papai Noel, se você já disse que Papai Noel existe, você pode só esperar essa fantasia desaparecer. Parar de alimentar, começar a alimentar a realidade, começar a alimentar essas virtudes no mundo real. E aí Papai Noel vai cedendo espaço até o momento em que a tua criança vai perguntar se o Papai Noel existe. E quando ela perguntar, você pode contar a verdade, que é que ele não existe, que ele deriva de uma lenda, de um tal de Nicolau, que fazia isso, isso e aquilo outro na noite de Natal. A história da Coca-Cola é mentira, aquela história de que o Papai Noel é assim porque a Coca-Cola fez uma campanha publicitária e tal, é mentira, não é verdade, então você não conta essa parte. Mas você pode contar a parte do Nicolau, que depois virou o São Nicolau, para quem trabalha com santos e acredita em santos. Mas que a gente pode continuar tendo os mesmos sentimentos de gratidão, de bondade, de generosidade, porque tudo isso são sentimentos humanos, né? E são potenciais humanos. São coisas que os seres humanos podem fazer quando eles se esforçam de verdade. E que o Papai Noel é um símbolo e um personagem que a gente usa às vezes para simbolizar o melhor do ser humano. E aí, a gente não precisa chutar a fantasia, quando ela já existe, mas a gente alimenta o real, a gente vai trazendo aquilo que é mais lindo no real. E a criança vai descobrindo coisas novas, ela vai descobrindo que ela é capaz de mais, ela vai descobrindo que os adultos que estão à volta dela são capazes de mais, e ela vai se tornando, assim, uma observadora cada vez melhor do mundo que a cerca. O Carl Sagan, que foi um dos grandes astros da minha infância e da minha adolescência, era um grande defensor do real, né? Como Neil deGrasse, que está refilmando o Cosmos agora, também é um grande defensor do real. E a Maria Montessori tinha uma frase que dizia: não é suficiente que o adulto ame a criança. Antes é necessário que ele ame e conheça o universo.
E eu acho que esse universo inclui o universo dos potenciais humanos. E o Carl Sagan dizia, em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Eu acho que nesse Natal, esse algum lugar pode ser dentro da sua casa, dentro dos seus sentimentos, dentro das infinitas possibilidades das suas ações. E eu espero que o seu final de ano seja espetacular. Mesmo que você não comemore o Natal, que você comemore outras datas, ou que você comemore o Ano Novo em outro período, eu espero que o seu final de ano, seu começo de ano, sua virada de ano, seja excelente também, e que nós possamos, agora no fim desse ano e por todos os próximos, alimentar nas nossas crianças a ideia de que o ser humano é capaz de muito. Até mais.